Boa noite! Hoje nossa live iniciando aqui um pouquinho mais cedo. Colocar aqui o tema da nossa live, fixá-lo. Vamos todos entrando, escutando e se deliciando com essa música maravilhosa. Carreira, reagir, redefinir e reconstruir. Esse é o nosso tema de hoje. Boa noite, Flávio, Jorélia, é isso, espero ter acertado. Hoje a gente está iniciando um pouco mais cedo a nossa live para quem está entrando e será uma live bem curtinha, de meia horinha ou menos até que isso. Vai ser uma live bem pontual e que a live de hoje tem como grande objetivo trazer um olhar com perguntas provocativas para a gente reagir, redefinir e reconstruir a nossa carreira nesse momento que nós estamos vivendo. Então esse é o meu grande intuito, que vocês saiam daqui com insights, com pensamentos, com perguntas provocativas para a carreira de vocês. Então vamos dar início, que o nosso tempo hoje é mais curtinho. E gente, por que esse tema, né? Eu confesso que essa semana eu pensei muito e não me vinha qual o tema que eu queria trabalhar com vocês efetivamente. É comum quando eu venho fazer esses temas aqui nas nossas lives, sentir qual é realmente o tema, entender o que as pessoas hoje estão precisando. Então, existe essa conexão. E eu confesso que essa semana a conexão veio ontem. Não, Flávia, é a carreira que você deve falar na live de hoje. Então, é por isso que a gente veio trazer esse tema. E, pessoal, quem tá entrando aqui, que ainda não nos conhece, eu sou Flávia, sou sócia-diretora da REP, sou eu, João e Luana, como sócios, e a gente tem uma equipe maravilhosa, que é o Gabriel, o Ítalo e o Thales. E nós somos uma empresa de educação corporativa e também de educação para o eu. Então nós temos esses dois braços hoje na REP, que é um olhar para o indivíduo e o olhar também para o indivíduo dentro das empresas. Então hoje é nosso grande foco, essas duas atuações. E também, é claro, a área de carreira que está dentro desse braço da educação que nós trabalhamos aqui. E por que esse tema hoje? Gente, sejam muito bem-vindos, Dani, seja muito bem-vinda. Por que esse tema é importante? Gente, nós estamos vivendo, e nesse momento aqui, por exemplo, no Ceará, estamos em um momento de ainda maior dificuldade em tempos de pandemia, mas esse ano é um ano onde nós precisamos reagir. Onde 2020 foi um ano de muitos pensamentos, de muitos questionamentos, de muito pensar sobre a carreira, mas esse ano especificamente é o momento de nós reagirmos e efetivamente irmos para a ação, redefinirmos o nosso caminho de carreira. Então, seja você um líder que deseja ser promovido ou que deseja melhorar a tua atuação na tua carreira enquanto líder, seja você hoje que está em busca de uma nova profissão. Gente, todos nós, enquanto, né, eu tô falando aqui muito com profissionais, desejamos cada vez mais termos uma carreira mais equilibrada, desejamos ter uma carreira que faça mais sentido, uma carreira que nos faça bem. É ou não é, gente? Faz ou não faz sentido? Cada um de nós queremos, principalmente depois desse ano de 2020, acredito, gente, eu conversei com tantas pessoas, tantos clientes, tantos mentorados, familiares, que chegaram pra mim e falaram assim, olha, eu repensei a minha vida toda. E, gente, é isso que a crise faz conosco. Foi isso, eu não tô aqui olhando, não vamos olhar para todo o sofrimento e tudo que essa pandemia está nos trazendo, mas o quanto ela trouxe aprendizado. E eu queria trazer uma coisa para vocês aqui, que faz muito sentido a gente iniciar com isso, que é comentar o significado de crise. Gente, eu adoro entender a etimologia das palavras, porque elas nos dizem muito. E crise, gente, vem do grego krinos. E sabem o que isso significa, gente? Alguém sabe aí? Diz sim, alguém sabe o que significa crise, né? Gente, a etimologia diz que crise significa tomada de decisão. Vejam bem, todos nós vivenciamos agora uma crise pandêmica, mas o quanto de nós vemos crise no relacionamento, crise na carreira? E quando a gente entra em estado de crise é porque a gente está numa situação limite,
onde nós precisamos efetivamente tomar decisão. Entender que onde nós estamos e como nós estamos fazendo não dá mais. Então, simplesmente, os estados de crise, gente, fazem parte da vida humana. Hoje mesmo, a gente estava numa empresa, a gente está iniciando um projeto de desenvolvimento de líderes lá, e eu trouxe muito para eles a visão de que a vida, lembrem dos nossos batimentos cardíacos, como é que são? Picos e vales, não é? O contrário disso não é vida, certo? Vida é sempre picos e vales, vida é movimento. Então, diante da nossa história da humanidade, nós temos várias crises, seja crises sociais, tá? Que move o mundo e a sociedade como um todo, como as crises, por exemplo, de pandemia, assim como também as nossas crises pessoais. Mas todas elas nos pedem o quê? Uma tomada de decisão, uma atitude para a mudança. E é sobre isso que a gente vai olhar para isso hoje. A nossa live ela é toda de, como eu falei, bem curtinha e de perguntas muito provocativas para você pensar nessa reação da sua carreira. E sempre, gente, o que eu tô cada vez mais trazendo para as pessoas é a importância, porque é o que todo mundo hoje está buscando, a carreira em equilíbrio. O equilíbrio entre a minha vida, porque quando a gente fala hoje de carreira, não existe o profissional e o pessoal, gente, isso não existe. Nós somos o eu inteiro, né? Nós somos eu, a pessoa, o ser humano. E o ser humano, ele é profissional, ele é pai, ele é mãe, ele é filho. Somos todos isso. Não tem como eu dizer, eu entro na empresa e esqueço do meu profissional. Isso não existe, tá? Nós somos um todo, ok? Então, gente, a nossa live ela vai ser de perguntas provocativas focado nesses 3 principais pilares. Reagir, redefinir e reconstruir. No primeiro pilar, que chama-se redefinir, né? Olhando para a nossa redefinição, vamos iniciar com reação. O meu primeiro ponto, que é o reagir, é simplesmente convidar todos vocês a partir para a ação. Tudo que a gente vai falar em relação a redefinição e reconstrução convida a cada um de nós para o movimento, tá? Então é a ideia que eu trouxe no início. Nós refletimos muitos movimentos aconteceram dentro de nós, fora de nós, e estamos na hora agora do movimento para a redefinição das nossas carreiras. E quando eu falo em definição, a minha primeira pergunta provocativa para você é: você tem clareza para onde você deseja ir? Flávia, essa pergunta às vezes é tão clichê, né? Você tem clareza para onde você deseja ir? Gente, ela até pode ser clichê, mas ela é uma das perguntas mais importantes que nós precisamos fazer quando a gente fala de vida profissional, quando a gente fala de carreira. E aí nós precisamos simplesmente olhar para a nossa vida como um todo e entender para onde eu realmente desejo ir. Não é que eu precise já mudar tudo agora para acontecer tudo agora nesse exato momento. Não. Mas simplesmente eu entender qual é o meu caminho, qual é o meu norte. Então eu faço a seguinte provocação com vocês. Olhe para o cenário, por exemplo, de daqui a 10 anos. O que eu quero ser? O que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? Aqui são perguntas para vocês fazerem esse exercício depois. E daqui a 5 anos? Aí você vai descendo um pouco mais. Onde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? Você vai se projetar, gente. Projeção. Projeção eu começo a grande e longo prazo e eu vou trazendo para dentro da minha vida atual. 10 anos, o que eu quero ser? O que eu quero estar fazendo? E daqui a 5 anos, o que eu quero estar fazendo, o que eu quero ser? E daqui a 2 anos, o que eu quero ser, o que eu quero estar fazendo? E em 1 ano, e ao final desse ano, o que eu quero ser e o que eu quero estar fazendo? O que acontece é quando você enxerga a longo prazo, e eu coloquei aqui a ideia de 10 anos para vocês, é que isso te dá uma visualização dos teus sonhos, das tuas vontades, daquilo que tu quer realizar. E quando você vai trazendo para o agora, você vai entendendo e dando melhor sentido àquilo que você está vivendo nesse momento. Porque às vezes eu posso estar numa situação em que eu não consigo ainda fazer uma transição de carreira. Mas eu posso começar com baby steps, pequenos passos, para ir em prol, encaminhar aos meus 10 anos, né? Aquilo que eu quero realizar mais na frente. E, gente, o quanto é interessante e importante isso, porque quando a gente entende qual é essa caminhada,
o que é, aonde a gente quer realmente ir, isso dá sentido a tudo aquilo que a gente vai estar vivendo na carreira. Até mesmo as situações mais difíceis que a gente porventura esteja realizando, esteja vivendo no trabalho, na nossa carreira atual, ganha um sentido maior. Porque você entende que lá na frente você quer chegar a tal lugar. Você quer realizar determinada coisa. Então aquilo que você está fazendo hoje faz sentido, ele ganha um sentido maior. Ok? Então é isso que você precisa começar a olhar. A sua redefinição de carreira, ela parte do momento que você entende qual caminho eu estou indo. Por mais, gente, que isso pareça difícil, Flávio, mas eu não faço a mínima ideia. É claro, eu vou chegar aqui no ponto que a gente às vezes precisa de ajuda para isso. Mas esse exercício, essa tentativa de fazer esse exercício, já pode te dar uma grande iluminada nesse caminho. Ok? E aí eu vou trazer uma frase do Mário Sérgio Cortella, inclusive desse livro maravilhoso, chama Vida e Carreira, que ele diz: você caminha mais tranquilo quando sabe para onde vai. Você caminha mais leve quando sabe para onde vai. Ok? Eu vou dar aqui um exemplo meu. Eu atuo muito com a questão da mentoria de carreira. E existem algumas áreas, por exemplo, dentro aqui até da própria Rap, que eu não gosto tanto de fazer. Algumas atividades que eu não gosto tanto de fazer. Só que eu ganho motivação em fazer aquela atividade porque eu sei que ela vai contribuir, por exemplo, para os meus atendimentos de mentoria. Entende? Então aquilo que é ruim, ele ganha um sentido maior. Então nós precisamos entender aonde nós estamos caminhando para entendermos o sentido das coisas. E aí, gente, tem o Simon Sinek, inclusive, que ainda não viu. Ele tem um TEDx no YouTube, que é o Golden Circle. Que ele traz uma estrutura de que primeiro nós precisamos entender o porquê, para depois a gente entender o como, para depois a gente saber o quê. Ou seja, se eu quero saber como eu vou desenvolver na minha carreira, o como, eu tenho que ter um porquê antes. E esse porquê, ele vem a partir do momento que eu olho para esses anos, que eu me enxergo lá na frente. Aí eu vou dando sentido, tá? Existe um outro ponto, gente, eu queria dar dicas para vocês encontrarem um pouquinho desse sentido maior na vida de vocês, que é entender, hoje eu uso muito a técnica do Ikigai. Quem também não leu esse livro é maravilhoso, tá? O Ikigai é simplesmente a gente descobrir o nosso propósito, a gente descobrir esse sentido maior na nossa vida. E tem um exercício muito simples que você pode se fazer. São 4 perguntinhas. É você elencar quais são as coisas que você mais ama fazer. Ok? Elenca essas coisas em uma listagem, as coisas que você mais ama fazer. Como segunda pergunta é: quais são os meus principais talentos e habilidades? O que eu mais amo fazer? Quais são os meus principais talentos e habilidades? O que o mundo hoje está precisando? O que a minha empresa hoje está precisando? Ou o que o mundo hoje está precisando? Se pergunte isso. O que hoje, eu vou dar um exemplo. O que hoje dentro da sociedade, por exemplo, a gente está precisando? Vou dar um exemplo atual. A gente está precisando hoje, por exemplo, de negócios de impacto social. Devido às dificuldades sociais, à desigualdade social, empreendedores de negócios de impacto social está super em alta, porque é uma coisa que a sociedade precisa. Então, o que a sociedade está precisando hoje? Ou se você estiver dentro da sua organização e você deseja fazer carreira lá, o que a minha empresa precisa hoje? E como quarta pergunta é: o que eu posso ser pago para fazer? O que hoje eu amo fazer, eu tenho habilidades e talentos para fazer, o mundo está precisando, a sociedade ou a minha empresa, e o que efetivamente eu posso ser pago para fazer? Ok? Isso contribui, gente, para a gente descobrir o nosso Ikigai, que é o nosso porquê, que nos ajuda a dar um sentido maior ao que a gente vive, ao que a gente deseja chegar. E o Ikigai tá aqui nesse livro, eu gosto muito, gente. E inclusive, enquanto psicóloga, realmente eu vejo que esses olhares práticos pra gente ferramentar o que a gente olha, que a gente enxerga, nos ajuda muito a nos descobrir, tá? Então, primeiro ponto, olhar para esses nossos próximos 10 anos, descer para os 5 anos, entender como é que eu me enxergo nos 2 anos e em 1 ano. Depois encontrar qual é o sentido maior hoje daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço, através desse encontro com um sentido maior, tá? Que pode ser chamado de propósito.
Nesse terceiro pilar de redefinição de carreira, nessa terceira provocação, gente, que eu tô fazendo com vocês, é que a partir desse olhar para si mesmo, é se perguntar, olhando para esse ano inclusive, tá? Porque quando você faz ali a longo prazo, você começa a olhar para curto prazo, certo? E aí vamos olhar para curto prazo dentro desse ano. O que eu preciso para chegar lá nos meus 10, para onde eu desejo realmente chegar? O que eu preciso hoje de comportamentos e de atitudes deixar morrer? O que eu preciso abandonar hoje? O que de comportamento e de atitude hoje dentro da minha carreira está sendo disfuncional? Tá? Exemplo, tem pessoas hoje que, através da percepção dos 10 anos, começou a compreender que hoje na sua carreira, talvez um comportamento que esteja disfuncional é hoje atuar querendo agradar muito as pessoas, por exemplo. E isso acaba com que ela vai sempre para todos os lados. Em todos os projetos na empresa que é colocado ela vai. Porque ela tá muito em prol do agradar, por exemplo. Ok? Tem pessoas que precisam deixar morrer a mente rígida demais, né? A rigidez da forma sempre de fazer da mesma forma, né? Buscar inovar no jeito de fazer. Tem gente que precisa deixar morrer o julgamento do outro. Enfim, que comportamentos hoje são esses disfuncionais que você está tendo que você precisa deixar morrer? E existe um exercício, gente, que eu digo pra vocês, não tem como a gente melhorar na carreira, redefinir nossa carreira, sem a gente não olhar para dentro dos nossos pensamentos. O como realmente nós estamos pensando e nos comportando, tá? Eu até trouxe aqui desenhado, pra quem não conhece, né? A pirâmide cognitiva, eu gosto muito, tá? Desenhei aqui pra vocês. Espero que vocês estejam conseguindo mais ou menos visualizar. Mas é o seguinte, gente, vejam bem. Os nossos pensamentos, eles impactam diretamente nos nossos sentimentos, que impactam diretamente nos nossos comportamentos. Vocês viram que eu não consigo escrever retinho, né? Gente, os nossos pensamentos, é tudo aquilo que a gente pensa, tá? Que a gente emana de linguagem para dentro de nós, influencia a maneira como eu me emociono, como eu me sinto, e isso impacta diretamente a maneira como eu me comporto. Então, muitas vezes eu estou me comportando de maneira disfuncional e não estou conseguindo redefinir minha carreira porque os meus pensamentos não estão saudáveis, estão disfuncionais. Então, um exercício que eu indico para todos vocês, inclusive sempre passo para os clientes em mentoria, na Academia do Eu, por exemplo, a gente tem, e quanta gente vê de resultado, gente, que é ter o seu momento de revisão diária, tá? O que eu preciso nesse momento de revisão diária, Flávio? O que eu preciso olhar? Você precisa entender, são 4 perguntinhas que você precisa se fazer. Elencar as situações que mais mexeram com você durante o dia, que situações que mais mexeram contigo, ok? Principalmente relacionado à tua vida profissional, mas é você como um todo, tá? Traz também muito profissional, já que a gente tá olhando muito pra carreira, mas define quais foram as principais situações que mexeram comigo hoje. Aí você vai olhar pegando cada situação. Que sentimento essa situação me gerou? Que pensamento eu tive naquele momento que a situação aconteceu? Qual foi a vontade que eu tive de fazer? Né? Que vontade eu tive de fazer naquele momento? E o que realmente eu fiz? Ok? São essas 3, 4, 5 perguntinhas que você precisa fazer nessa revisão diária. Flávia, em que momento eu faço? Você pode fazer ao final do dia, mas você pode deixar isso na sua mesa de trabalho, num caderninho, e a todo momento que alguma situação mexer com você, você vai lá e você vai anotar. Gente, isso gera para vocês um ganho de consciência enorme. E você começa a compreender os seus padrões de pensamento e de comportamento. E o que acontece? Quando você começa a compreender os seus padrões de comportamento e de pensamento, você começa a enxergar o que está disfuncional e começa a entender por que muitas vezes aqueles objetivos seus de carreira não estão sendo alcançados, ou por que você não está conseguindo hoje se movimentar em prol da sua carreira. Enfim, as respostas elas vão aparecer. E, gente, isso pode não fazer muito sentido talvez nos dois primeiros dias. Mas depois de 5 dias isso começa a fazer muito sentido. Porque como a Lili falou, Lili, um beijo enorme pra ti que tá aqui. Gente, não tô conseguindo acompanhar aqui as frases de vocês, as perguntas de vocês, mas são as nossas crenças limitantes. Todos nós temos pensamentos que nos limitam. E a partir do momento que a gente compreende, que a gente ganha consciência de quais são eles,
a gente começa a se movimentar de maneira mais saudável em prol do caminho que nós desejamos fazer. Ok? Faz sentido, gente? Não existe mudança e redefinição de carreira se dentro de ti isso não está organizado. Às vezes eu não estou conseguindo me movimentar, não é porque o meio também não está favorável, ou porque a empresa não me promoveu, a empresa não me deu aquela oportunidade. Não, gente, tudo está dentro de nós. Nós somos donos da nossa história. E nós temos a necessidade de reconhecer o que está dentro, porque para fora se expandir. Ok? Quantos de nós, às vezes, já percebemos que a gente, às vezes, muda o pensamento e parece que as coisas dão certo, né? Precisa acontecer já com vocês, mas às vezes assim, você tá com um pensamento negativo na tua carreira, mas quando você muda, você pensa... Tem até uma, inclusive, gente, eu tava assistindo o Senhor Estagiário, vou já dar uma palestra, depois dessa nossa live, vou dar uma palestra sobre ele. E no Senhor Estagiário, quem já assistiu aqui de Sim Pra Mim, por favor, o Ben, que é o intern, né, que é o estagiário, ele vai pra empresa e a chefe dele, a Jules, não pede nenhuma atividade pra ele, porque vê que ele é uma pessoa mais velha, tem 70 anos, enfim. E aí ele passa um dia sem saber o que fazer, fica lá parado, esperando, e ela não dá nenhuma demanda pra ele, ok? E aí ele chega no dia seguinte, antes de sair de casa, e ele diz pra si mesmo, vamos fazer acontecer. E quando ele diz isso pra si, ele emana o comportamento, né? Ele acaba... Lembra que pensamento influencia diretamente no nosso comportamento? E ele começa a agir na empresa, começa a organizar os arquivos, começa a contribuir com os colegas de trabalho. E aí a Jules, que é a chefe dele, começa a ver ele, porque ele começa a ter atitude. E aí tudo muda, enfim, eles criam uma parceria belíssima de mentor e mentorada, inclusive. Então é isso, tá, gente? A gente precisa primeiro entender o que tá dentro, porque o que tá dentro, muitas vezes, não nos permite gerir resultados fora. Então, dentro do redefinir a minha carreira é isso, gente. Olhar para os meus cenários de 10 anos, entender para onde eu quero caminhar, depois descer para 5 anos, 2 anos em 1 ano, e depois eu preciso entender qual o sentido maior da minha existência, fazendo o Ikigai, como eu falei para vocês, tá? E como segundo passo é se observar diariamente na maneira como eu estou pensando, porque é somente assim que vai te ajudar a redefinir a sua carreira. Como segundo grande pilar, gente, dentro ainda dessa redefinição, que inclusive provocações aqui do nosso amigo Mário Sérgio Cortella e o Pedro Mandelli, o quanto nós estamos sendo protagonistas ou nós estamos sendo antagonistas na carreira. Como é que ele define protagonistas na carreira? São aqueles que identificam as mudanças e não sucumbem a elas. E antagonistas são aqueles que identificam as mudanças, se rendem a elas e se consideram perseguidas, vítimas. Então, para fechar esse nosso primeiro momento aqui de redefinição, nós estamos sendo protagonistas da nossa carreira, do que a gente quer escolher, ou nós estamos sendo antagonistas? Pensem sobre isso, tá? Muito bem. Como segundo pilar, para a gente ir caminhando, é a redefinição. Ou seja, a gente precisa agora encontrar a nossa maneira de redefinir. Além de fazer essas provocações, a gente precisa redefinir olhando para si. Então, gente, quero questionar um pouquinho para vocês, como é que você está hoje, tá? Compreendendo, a gente falou lá do Ikigai do sentido, mas o quanto hoje eu estou compreendendo efetivamente as minhas habilidades e os meus talentos? O quanto eu reconheço eles? O quanto eu estou buscando entender quais são as minhas forças, as minhas habilidades e colocar isso em movimento? Porque, gente, a partir do momento, se eu não compreendo, se eu não sei quais são as minhas forças e os meus talentos e não coloco eles em movimento, você não consegue caminhar, porque é somente colocando os nossos talentos e habilidades em movimento que eu consigo, inclusive, desenvolver os meus pontos de melhoria. Então, o quanto que realmente eu tô compreendendo e reconhecendo quais são as minhas forças, ok? Segundo grande provocação na redefinição, o quanto eu estou buscando ampliar o meu repertório e ser cada vez mais um profissional que tem profundidade naquilo que faz. Ou seja, especialidade, gente. Nós precisamos ter sim especialidade. Até 1, 2 ou até 3.
e mergulhar profundamente nessa especialidade. Mas nós precisamos a todo momento estar olhando para os lados e ganhando repertório das várias fontes de conhecimento possíveis. Isso se chama profissional T-shaped, ok? Por que é T-shaped? É o T, né? Porque eu tenho o T, que é a minha horizontalização, a minha especialidade, mas a artezinha na horizontal do T é eu estar olhando para os lados e ganhando repertório das diversas fontes. Não tem como eu redefinir a carreira também, gente. Eu vou olhar para mim, olhar para as minhas forças, entender ali o que a gente comentou de me enxergar daqui aos 10 anos, entender o meu Ikigai, se eu também não estou buscando ampliar repertório e entender o que está acontecendo no mercado. Entender e ganhar conhecimento técnico, né? Ganhar repertório, ler, me aprofundar, se eu não estou fazendo isso. Eu tenho que ficar no meu mundo dentro e no meu mundo fora para eu redefinir a minha carreira. Preciso investir em aprendizado contínuo, em ganhar repertório a todo momento. Tá buscando me atualizar, ler livros, ler artigos, ler revistas de gestão, enfim, ou revistas do teu segmento, ter a minha especialidade e ter sempre o olhar para ganhar repertório dos diversos saberes, porque isso nos ajuda a entender o nosso caminho, isso nos ajuda a inovar dentro daquilo que a gente está fazendo, ok? Enfim, como outro ponto para a redefinição da nossa carreira, gente, é que nós também precisamos de ajuda. Muitas vezes a gente está olhando aqui para dentro perdidos, mas a gente não busca uma rede de apoio. Nós precisamos olhar para isso. Hoje mesmo eu mandei mensagem para uma mentora, que hoje tenho inclusive uma relação maravilhosa com ela, para a gente voltar a ter sessões, porque eu preciso desse olhar de fora para me ajudar tecnicamente em alguns projetos que eu estou fazendo. Ou, por exemplo, se você está num momento difícil de transição ou de dúvidas de carreira, busca alguém para contribuir com você. Pode ser um mentor formal, que você pague ali, seja sessões formais, como mentores informais. Às vezes um ex-chefe é um mentor informal, né? Às vezes um pai mesmo, às vezes também chega a ser um mentor. Às vezes um amigo, a gente precisa de pessoas sábias que contribuam com esse olhar de fora. É muito importante também, gente. É esse olhar para dentro, é a gente se especializar, é ganhar repertório, mas contar com a rede de apoio, tá? Entender que muitas vezes pessoas sábias que podem ajudar a gente nessa redefinição, porque às vezes quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue enxergar as possibilidades. Eu nunca esqueço, uma grande terapeuta também uma vez me trouxe essa visão, disse assim, olha, você está dentro do problema, você só enxerga às vezes duas possibilidades, mas olha isso aqui. Olha esse leque de possibilidades que tem. Então, muitas vezes a gente precisa contar com essa rede de apoio, com mentores que possam contribuir na nossa vida, ok? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Estão compreendendo que a nossa provocações são bem provocações, tá? Uma live muito reflexiva, tá? Para vocês. Então, dentro da redefinição, gente, é basicamente isso. Mas eu tenho uma última provocação para vocês, na verdade. Dentro do que eu tô fazendo hoje, né, dentro da minha carreira, eu tô atuando conectado com os meus valores existenciais, com aquilo que realmente sou, ou tô numa atuação com valores de aparência, né? Porque muitas vezes, para eu redefinir minha carreira, eu preciso entender quais são os meus valores existenciais. Às vezes eu tô numa determinada função para agradar alguém, ou porque eu estou lá para ter o maior poder, mas isso efetivamente não está me fazendo feliz. Nós, na nossa sociedade, infelizmente, pelo baixo autoconhecimento que temos, acabamos vivendo a vida, principalmente na carreira, por valores de aparência. O que são valores de aparência? São valores que não são realmente nossos. Que a gente está ali para agradar alguém, para ter poder, para se sentir amado. E quanto isso nos prejudica. E como a gente está no momento agora, gente, de redefinição de carreira, é a gente entender quais são os meus valores existenciais. Quais são os valores que fazem parte de mim? De verdade. Quanto mais você é você mesmo, mais você tem ganhos e performance na sua carreira. Gente, escrevam isso que eu tô dizendo pra vocês. Por experiência própria. Eu fiz transição de carreira. A todo momento trabalho com isso dentro de mim e com clientes. Quanto mais você entra na lógica da sua verdade, dos seus valores existenciais, de quem você realmente é, você tem e eleva a tua performance. Enquanto você está baseado nos seus valores de aparência,
nos seus valores de agradar, ou de ter poder, enfim, o teu desempenho ele não vai acontecer, ou a tua performance ela até pode ser alcançada, mas ela não vai ser sustentada, ok? Então pensem sobre isso, tá? Isso é extremamente importante. Por isso essa provocação tanto, gente, de você olhar pra dentro de você, né, que eu tô fazendo. Vocês estão vendo que eu tô trazendo carreira olhando pra dentro primeiro, né? Trazendo também esse olhar pra fora, para o mercado, para o ganho de repertório, porque eu preciso ter, é claro. Eu não tenho como estar dentro da minha bolha só de mim mesmo, mas o primeiro passo é muito olhar para dentro, é a clareza de quem se é, ok? E na reconstrução, para a gente chegar aqui ao final da nossa live, nosso último pilar de reconstrução é você realizar o seu planejamento. Não tem como também, gente, nós termos o caminho somente aqui dentro, porque aqui dentro tem tanta informação, tem tanto juízo interno, tem tanta coisa, que se a gente deixar a nossa necessidade de carreira aqui dentro, fica só na intuição e não vai para a ação. Então, quero convidar vocês, a partir de todo esse movimento que vocês fizeram agora, de reflexão que eu trouxe para vocês, de provocações bem subjetivas, mas são provocações tão importantes, tão necessárias, é você entender, a partir dessas provocações do olhar para dentro, desse olhar para fora, o que é fator crítico de sucesso hoje para mim, para onde eu quero caminhar. Se eu quero caminhar, por exemplo, para ser promovida, tá? Como profissional, por exemplo, na minha área, tá? Tenho minha área, eu quero ser promovida nessa área. Esse é o meu objetivo. Ok? Daqui a 2 anos, por exemplo. Você entendeu que nos seus 2 anos o seu objetivo vai ser promovido na sua área. O que é fator crítico de sucesso para você alcançar isso? Além do que você olhou para dentro, além do que você olhou para fora, o que é crítico de sucesso? Ah, Flávia, crítico de sucesso é eu, como estratégia, tá? Gente, fator crítico de sucesso são as estratégias, tá? Seria eu aumentar o meu networking, seria eu elevar meu autoconhecimento, seria eu ganhar capacitação técnica. Essas são as estratégias, ok? Seria eu trabalhar a minha mentalidade, enfim. Seria, dá aqui um outro exemplo, seria eu elevar a minha conexão com o cliente, enfim, não sei qual é o teu objetivo, mas quais são esses fatores críticos do sucesso para você alcançar ele. E a partir disso, gente, a partir dessas estratégias, você entra nas ações de cada estratégia dessa. Para eu ganhar networking, né? Para eu elevar meu networking, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso começar a participar das palestras tal, tal e tal. Eu preciso, então, entrar em contato com o grupo tal para participar das palestras. Eu preciso começar a participar do grupo Mulheres do Brasil. Enfim, é o grupo que eu participo. Para levar meu network, eu preciso toda semana marcar de almoçar com uma pessoa diferente. Enfim, tá? Aí você desce para as ações. Você pode usar, inclusive, como método 5W2H. Inclusive, eu trouxe aqui meu plano, tá, gente? Isso para vocês terem uma visão de como fazer. Esse plano, inclusive, eu não fiz só de carreira, eu fiz aqui de estratégias da vida como um todo. Mas você pode deixar as suas estratégias e usar o 5W2H, que vai definir qual é a área que você quer, qual é o fator crítico que você quer alcançar, qual é a ação que você vai fazer e qual é o seu prazo, tá? Ó, pra vocês verem, gente, como exemplo, eu imprimo, tá? Eu dou 2 páginas e eu deixo ele aqui do meu lado, deixo em cima aqui da minha impressora, né, aqui no escritório, pra eu ficar sempre olhando e ticando aquilo que eu já for realizando. Mas se você deixar só dentro da mente, isso não se faz realidade. Quando você coloca no plano com ações, você vai efetivando e aquilo fica muito mais claro, tá? Flávia, eu preciso fazer o plano já desses 10 anos? Não, gente, de jeito nenhum. Você pode, inclusive, quando você faz essa visão que eu falei pra vocês dos 10, 5 anos, você pode colocar isso e escrever, você pode deixar isso em post-it, e você pode, esse plano meu é só desse ano, tá? Porque quando você olha, o ponto é que quando você olha pros 10 anos, você sabe exatamente quais são os passos para esse ano. Ok? Então faz durante esse ano. A tua visão vai estar de longo prazo, mas faz o plano mais destrinchado desse ano. Ok? Então, gente, meu ponto aqui com vocês, vamos finalizando aqui essa nossa live. Foi uma live, como eu falei, né, de muitas provocações.
em relação à reação, redefinição e reconstrução de carreira. Acho que a minha grande mensagem para vocês é que vocês olhem para o interior de vocês, olhem para fora e planejem, se coloquem no papel. Porque se eu continuo deixando todas as minhas perspectivas dentro da mente, isso não se faz realidade, ok? Então, gente, essa é a minha mensagem para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Como eu comentei, uma live mais curtinha. Lili, mentoria é vida, é muito vida, gente. Assim, eu sou suspeita um pouco para falar, mas eu já faço isso sempre, né? Faço desde 2016 eu faço mentoria. Sempre fiz mentoria porque contribui comigo, com esse olhar do outro. Assistam o Senhor Estagiário, gente. Quem não assistiu, assista de novo, né? Porque lá deixa muito claro a importância desse mentor na nossa vida, né? O quanto ele nos dá clareza da nossa carreira. Então, é isso. Gente, muito obrigada a cada um de vocês. Lembrem sempre, toda quinta nós estamos aqui às 8 horas. E toda terça no Instagram do João Dornelles também tem live, toda terça-feira. Então, um beijo para vocês, uma excelente, maravilhosa noite. E realizem movimentos de redefinição da carreira de vocês com muita leveza e tranquilidade, porque quando você define o caminho, o universo se move para que ele aconteça. Um beijo grande para vocês e uma boa noite.